Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade do franciscano terceiro secular. Você encontra textos, você encontra vídeos, história de santos, formações e informações. Aproveitando, faça um convite a você a conhecer nossas fraternidades espalhadas por todo esse mundo. Há mais de 800 anos levando Cristo na maneira de nosso fundador, com simplicidade, mas com bastante alegria. Hoje vamos dar continuidade aos milagres de São Francisco de Assis. No vídeo anterior falamos sobre os paralíticos curados. Já que são muitos, hoje vamos dar continuidade aos relatos escritos por Tomás de Celano nas fontes franciscanas, na qual ele faz alguns registros para apresentar ao clero, à Santa Sé, os milagres testemunhados sobre São Francisco de Assis. Então vamos lá. Uma menina de Gúbio, de mãos retorcidas, perdera todo o uso dos membros havia mais de um ano. Sua ama, para obter a graça da saúde, levou-o com uma imagem de cera ao túmulo de nosso pai São Francisco. Depois de 8 dias, teve os membros de tal forma recuperado que pôde voltar a fazer normalmente tudo o que fazia antes. Interessante aqui que ele levou a imagem de cera. Aqui no Nordeste existe esse costume muito forte. Eu pensava que era algo original daqui, mas realmente essa tradição de levar de cera ou de madeira membros do corpo para pedir uma graça, ou por ter conseguido uma graça, é uma tradição muito antiga. Na época de Francisco já tinha esse costume. Outra, um menino de Montenegro passou vários dias deitado diante da porta da igreja em que descansa o corpo de São Francisco, porque não podia andar nem sentar, entravado na cintura para baixo. Um dia, entrou na igreja e tocou o sepulcro de nosso bem-aventurado pai São Francisco. Voltando para fora, são e salvo, constava o próprio rapaz que, estando diante do túmulo do glorioso santo, apareceu-lhe um jovem vestido com o hábito dos frades. Estava em cima do sepulcro e tinha algumas peras na mão. Chamando o menino, lhe ofereceu uma pera, animando-o para se levantar. O menino pegou a pera de suas mãos e disse: "Sou aleijado e não posso me levantar." Mas comeu a pera e começou a estender a mão para outro que o jovem lhe oferecia, para outra pera. Este instituiu em que se levantasse, mas o menino, preso pela doença, não se moveu. Então o moço deu-lhe a pera, mas tomou-lhe a mão estendida, levou-o para fora e desapareceu de seus olhos. Vendo-se curado e incólume, o menino começou a gritar em alta voz, cantando a todos o que lhe acontecera. Outro milagre. Uma mulher de Cocorana foi levado ao sepulcro do glorioso pai em uma cesta, porque tinha perdido os movimentos de todo o corpo, menos o da língua. Demorando-se um pouco, diante da tumba do santo, saiu completamente curada. Também um cidadão de Gúbio levou o filho aleijado numa cesta para o túmulo do santo pai e o recebeu curado e incólume. Foram tão disforme que as pernas, além de grudadas às nádegas,
tinha secado de todo. Bartolomeu, um pobre mendigo de Narni, dormiu embaixo de uma nogueira e acordou tão entravado que não podia andar. A doença foi aumentando sensivelmente a perna. Já com o pé enfraquecido, se encurvou, secou, e ele não sentiu o corte de uma faca nem de queimadura. Mas São Francisco, que sempre amou de verdade os pobres e foi o pai de todos os indigentes, apareceu-lhe uma noite em sonhos, mandando que fosse tomar banho em determinado lugar, pois lá queria curá-lo, compadecido de todo o seu sofrimento. Ao acordar, não sabendo o que fazer, o pobre contou-lhe o sonho ao bispo da cidade. Ele disse para ir depressa ao banho recomendado e o abençoou. Ele pegou um bastão e tratou de ir para o lugar indicado da melhor forma que lhe era possível. Caminhava triste e muito cansado pelo esforço, quando ouviu uma voz que lhe dizia: "Vá com a paz do Senhor. Eu sou aquele a quem te consagraste." Aproximando-se do lugar, já de noite, errou o caminho e ouviu de novo a voz que lhe advertiu e o dirigiu para o banho. Quando chegou e entrou no banho, sentiu a mão no pé e uma outra na perna. Olha só que interessante, ele sentiu uma mão no pé e outra na perna, estendeu-a com cuidado. Logo ficou livre, saltou para fora do banho, louvando e bendizendo o onipotente do Criador e o bem-aventurado Francisco, seu servo, que tinha lhe conferido tamanha graça e força. Tinha sido aleijado e mendigo por 6 anos e era de idade avançada. Aqui a gente conclui os milagres de paralíticos, como está escrito aqui pelo próprio Tomás de Celano. Aqui são registros oficiais que entraram no cânon das fontes franciscanas, que eram pesquisas sérias da biografia, que ele buscava ser mais fiel possível. Também foi atrás dos milagres de Francisco, porque toda essa documentação ele apresentou ao clero, ao alto clero, né, aos cardeais, aos bispos, para todo aquele processo de canonização de São Francisco de Assis, que era o pai fundador da ordem e da grande família franciscana. Aqui são relatos, testemunhos das próprias pessoas que foram curadas e de testemunhos oculares. Esses milagres, a gente observa que tudo foi, ou quase todos, foi iniciativa da própria pessoa, assim como no Evangelho, a pessoa ao ser curado, Jesus fala: "A tua fé te curou, a tua fé te libertou." Então, a grande graça, a grande bênção vem por intermédio da própria pessoa que se abre a essa ação, ao canal de Deus, do sumo bem, que é Cristo. Os santos são aqueles que apontam aonde chegar, são aqueles que motivam pelo seu testemunho. Então, é muito importante nós sermos esse instrumento, essa luz para o mundo, trazer a esperança para aqueles que já estão totalmente desesperançados, que desistiram até da sua própria vida. O milagre é consequência do esforço da própria pessoa que busca verdadeiramente a sua libertação. É uma graça que vai ser
é conhecida pelos méritos e pela misericórdia e pela graça do próprio Deus. Ao perceber a sua abertura de coração e o seu esforço. Hoje a igreja, para conhecer um milagre, ela precisa de todo um embasamento científico, não deixando se levar por emoções, por empolgações. Claro que naquela época não tinha todo esse critério como era hoje. Aquilo ali era século XIII, XIV. Mas são testemunhos de pessoas sérias. São testemunhos de pessoas que jamais se leve a desconfiança, porque não tinha objetivo nenhum. Claro que existe muita coisa nas fontes, nos livros antigos, que a gente se questiona no contexto de hoje, mas cada realidade tem seu contexto, mas tem sua seriedade. Então hoje a gente concluiu a história das curas dos paralíticos. Amanhã a gente vai dar, posteriormente a gente vai dar continuidade às histórias, aos relatos de Tomás de Celano sobre os milagres de São Francisco. Mas o importante acima de tudo isso é o resgate da dignidade daquelas pessoas que voltam à sociedade não como indigentes, como excluídos, como marginalizados, mas volta com toda a sua dignidade e com a oportunidade de se reescrever uma história nova, testemunhando e anunciando aquele que lhe resgatou a sua vida. E que sejamos esse canal, que sejamos esse instrumento de vossa paz. Amém. Paz e bem.